O que está acontecendo com o Brasil? Esta é uma pergunta que nasce na nossa mente a todo momento, diante de tudo que estamos vendo acontecer em nossa nação. Mas por que tudo isso? Porque parece que as coisas perderam o sentido e o que percebemos é que parece que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, qual a direção que precisam dar para suas próprias vidas ou para a vida de seus filhos, o que esperam das futuras gerações. Parece que tudo nos leva a acreditar que o ser humano perdeu a sua capacidade reflexiva da vida. E isso se torna ainda muito mais grave quando, além de não ter mais esta capacidade de refletir e pensar sobre si mesmo, sobre sua existência e o que espera da vida daqui para frente, isso é agravado pela moral, pelos princípios e valores que cada dia se tornam mais baixos na sociedade. Diante do momento em que estamos vivendo, em que precisamos escolher alguém que será o nosso presidente da República, aquele que irá governar a nossa nação. Nos perdemos no meio de acusações, no meio de tantas fake news, no meio de tantos argumentos que se levantam na sociedade em defesa de ideais próprios, de um pequeno grupo, e poucas vezes em prol de toda a sociedade. E todo este cenário de pluralidade de pensamentos nos faz pensar o que está acontecendo com o Brasil. Se o problema desta nação fosse os que governam, seria fácil resolver, pois nós temos os poderes constituídos, nós temos o legislativo, nós temos o judiciário, nós temos mecanismos legais que estas instituições, estes poderes, poderiam usar para exonerar do cargo os entes políticos, quando provado a incapacidade moral ou administrativa de governar. Sem contar que um pleito ele dura 4 anos e pode se estender a 8 anos no caso de uma reeleição, e isso já seria por si mesmo uma solução automática para o problema de uma má administração. Mas quando você chega à conclusão de que mesmo que você tivesse alguém que disputasse uma eleição e que nunca tivesse pelo menos estado no cenário político antes, para que você não tivesse qualquer desculpa de falar contra a vida moral ou os antecedentes políticos daquela pessoa, mesmo que você tivesse alguém com uma vida moral ilibada e que demonstrasse uma grande capacidade administrativa e defendesse uma ética que poderíamos considerar assim equilibrada para o povo de uma forma geral, mesmo assim, o que nós percebemos é que este povo, o nosso povo brasileiro, ainda assim escolheria votar, quem sabe novamente, em alguém que já deu provas palpáveis da sua incapacidade moral e administrativa de estar à frente do Estado. Então você começa a entender que não se trata apenas de pessoas e nem de falhas no caráter dos que governam, ou na incapacidade de saber escolher quando você não tem a melhor escolha, você não tem alguém que deveria ser aquela pessoa excepcional, escolher o menos pior. Mas o problema é mais sério do que nós podemos imaginar e precisa de uma reflexão profunda de cada um de nós
sobre o que está acontecendo com o Brasil. Que futuro queremos para as próximas gerações a partir dos princípios e valores morais e espirituais que estamos consolidando dia após dia na cultura do nosso povo e que iremos deixar como legado para as futuras gerações. Parece que nada mais nos importa, a não ser que sejamos atendidos em alguma demanda que é do nosso interesse pessoal, deixando de lado outras coisas que são de maior prioridade e que afetam toda uma sociedade no presente e no futuro, como a própria vida, que tem um valor inestimável e que, segundo a própria Constituição, é o bem maior do indivíduo, considerado algo que está acima das leis. Quando falamos sobre aborto, por exemplo, há quem retruque e aponte para outros problemas, como os que morrem nos hospitais por falta de atendimento, que é algo grave e que precisamos cobrar, sem dúvida, né? De igual forma das nossas autoridades, mas usar isso como argumento para minimizar a ameaça que se faz à vida por implementações de leis que venham legalizar o aborto e até mesmo o uso de drogas, que é uma ameaça à saúde pública. Isso, na verdade, mostra a insensatez de um povo que perdeu a capacidade de refletir e saber, pelo menos, colocar as demandas da sua sociedade numa ordem de prioridade. A grande verdade que dificilmente vamos aceitar é que estamos tão longe de Deus e tão cheios de si mesmos que dificilmente vamos conseguir nos superar, pois sempre achamos que o nosso inimigo é quem discorda de nós, quando, na verdade, o nosso maior inimigo é o nosso próprio ego, que não se rende àquele que tem o direito de ser o Senhor e o mentor da nossa vida, de dar os princípios e os valores, determinar sobre as nossas vidas o que é verdadeiro, o que é legítimo, ou aquilo que é nocivo à nossa vida. Apesar de tudo isso, dessa sensação de que cada dia as coisas vão caminhando cada vez mais para uma pluralidade sem limites, que coloca toda uma sociedade em conflito e longe de uma solução, acredito que este é um ambiente propício para uma grande manifestação de Deus por meio de um avivamento espiritual. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que este era o mesmo quadro, o mesmo cenário em que vivia a nação de Israel, que por causa dos seus pecados e da sua indiferença ao governo de Deus, à vontade de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. E ali, longe da sua terra de origem, a sua terra natal, longe da convivência dentro da sua própria cultura, agora cativos e profundamente afetados pela cultura da Babilônia, que os padronizou a um outro estilo de vida, que os colocou dentro de um outro sistema de governo e de grande influência cultural. Foi neste momento de impossibilidades que Deus levantou o profeta Ezequiel para mostrar o estado espiritual e moral de seu povo e revelar um novo tempo de avivamento e restauração sobre a vida do povo de Israel. E nós podemos ver exatamente isso lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 e 14, quando Deus dá a Ezequiel a visão do grande vale dos ossos secos. E eu irei encerrar esta mensagem neste momento, lendo com você este texto que eu deixo aqui para a sua reflexão neste dia. Ezequiel 37, de 1 a 14. Veio sobre mim
a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor.